Alô? Boa noite, gente. Obrigada por esperarem. Com as bênçãos da múmia do Egito, a gente vai começar a sessão. Divirtam-se. Depois temos o debate tradicional. A gente já tem o Rodrigo Fonseca, mas quem? Ricardo Cota está chegando. Ricardo Cota está chegando, o Cavi está aqui. Se a múmia deixar, o Ivan também. Pode ser que a luz ainda deu problema, a galera lá da Light avisou isso, que eles ainda estão entendendo o que aconteceu. Mas se cair, volta de novo, tá bom? Obrigada, boa noite para a sessão. Então, só dar uns avisos aqui rapidinho. Esse final de semana vai ter a mostra de um pioneiro do cinema LGBT francês. Ele vai estar aqui presente, ele veio da França, passar 5 longas, chamado Philippe Valois, e vai passar na sala 3 ali, com sexta-feira, é aniversário dele de 74 anos, 8h30 da noite, sábado e domingo vão ter sessões 6 e 8. É a única chance de poder ver esses filmes, que são raríssimos, com a presença do diretor. Eu acho que vai ser uma mostra assim, bem especial. E segunda-feira também tem uma sessão especial com o filme da Adélia Sampaio, Amor Maldito, também uma cópia restaurada, foi restaurado lá no Festival de Locarno, um DCP novinho também, que é o dia da representatividade LGBT. Visibilidade lésbico, desculpa. E aí vai ser a exibição desse filme. E vão ter dia 7 de setembro, a gente vai passar O Deus e o Diabo na Terra do Sol em 4K, com um show da família do Sérgio Ricardo, que toca a trilha do filme, junto. Dia 21 tem o filme, até o Breno está aqui presente, Cacá Jack, 60 anos de cinema, com o filme Bye Bye Brasil em 35mm. Vários eventos legais aí para rolar, fiquem atentos nas mídias sociais do Estação, no Letterboxd do Estação. Exatamente. Sigam lá no Letterboxd, gente, que ainda não seguiu, @Grupo Estação, na aba de listas você consegue acompanhar toda a programação, desde essas sessões especiais aqui. Essa segunda teve o Marte 1, que foi lindo, você consegue acompanhar toda a programação lá, inclusive os filmes que estão em cartaz, tem os horários, se disponível o link para os ingressos, assim que possível. E é isso, gente, sigam lá, acompanhem a nossa programação. É muito bom sempre receber vocês aqui. Valeu. E aproveitem o segredo da múmia. Olha só, vou falar mais uma coisa rapidinha, que o Cavi falou da mostra do Philippe Valois. Olhem lá na página do Instagram, do Facebook do Estação, porque os cartazes dos filmes dele são geniais, são obras de arte, assim. A gente hoje em dia vê os cartazes tão ruizinhos, né? Aquelas caretas, vocês deviam ver lá, vocês vão gostar, é um primor de design, tá bom? É isso. Obrigada, boa noite. Por ódios pessoais mesquinhos, procurem envolver o meu nome com a trama engendrada. Eu sei que estou no fim. Resta-me pouco tempo de vida. Por isso, convoquei-os para esta reunião. Vocês sempre se mostraram otimistas quanto às minhas pesquisas. Alô. E com vocês, Ivan Cardoso! Rodrigo Fonseca, Ricardo Cota. Eu estou te amando. Ivan, onde você está?
Vamos te ver. Vai subir, vai subir. Vai pra frente. Alô. Bota, começa. Tá com senta no meio aí. Eu pensei que ia sentar nessa cadeira. Deixa eu melhor, faça lá pelo meio, né? É. Deixa eu ficar no meio, senta aqui, senta ali. Pode ser? Boa noite. Olá, boa noite. Essa uma sessão com a cara do Ivan Cardoso, né? Com duas faltas de luz. Só faltou a entrada triunfal da múmia que a gente estava esperando ali fora, que não chegou a tempo. Mas, enfim, é uma felicidade muito grande estar participando aqui pela segunda vez desse evento aí promovido pela Cavide, pela Estação, dessa mostra de filmes nacionais em 35mm. Eu estive aqui no Meira Diniz também. E eu sempre dou um depoimento pessoal, assim, esse filme está completando 40 anos. E exatamente eu vi esse filme no momento que eu estava entrando na Universidade Federal Fluminense para fazer o curso de cinema. E esse filme foi um filme que me marcou muito, porque o meu professor de linguagem cinematográfica, que continua sendo meu professor de linguagem cinematográfica, era o João Luiz Vieira. E o João ficou encantado com esse filme. Esse filme é um filme que chega, o Rodrigo vai falar mais sobre isso, sobre o contexto, que momento esse filme chega, né? Brasil, 82, 83, por ali. E os anos 80, a gente falou muito dos anos 80 aqui do Leira Diniz, são anos que remetem muito ao momento que a gente está vivendo, são anos que nascem com uma esperança muito grande, né? Em 79 acontece a anistia e terminam num baixo astral tremendo em 90 com a vitória do Fernando Collor, né? E em meio disso tudo acontece um movimento de esperança muito grande, acontece a Direta Já, acontece a Nova República, enfim. É uma década muito intensa. E também do ponto de vista da linguagem cinematográfica. E eu me lembro, só para introduzir, passar a bola adiante, que já falei muito, mas o João Luiz chamou a atenção para uma coisa que eu nunca esqueci nesse filme, que era, na aula de linguagem cinematográfica, a questão da geografia criativa, que era como você usa na montagem elementos em que você joga uma situação X com uma outra Y completamente diferente para criar um sentido Z, ou seja, então você bota lá na praia o Sodré com aquela turma toda olhando para a esfinge no Egito e tal, e para criar o sentido desse filme. E esse filme do Ivan é um filme todo feito em cima dessa geografia criativa, né, que usa recortes, usa colagens. Né? Esse é um filme de colagem. Ivan é um cara que vem de uma relação muito forte com as artes plásticas, com o Elliot Sica. Ele diz que, inclusive, entrou na história dessa brincadeira do jogo da arte, da fotografia, do cinema, de tudo que ele se meteu, porque o Elliot Sica falou, cara, aqui pode tudo. Né? Aí ele falou, pô, então é isso. Tudo que você quiser fazer, pode. Você vai falar. Então não podia fumar maconha nem nada? Tudo que você quiser fazer, aqui você pode. E esse filme é. Tudo que você não pode fazer, pode. Tudo que você não pode. Tudo que te disseram que você Tudo não que pode. te disseram que você não pode fazer, Comigo você pode. Exatamente. E esse é um filme que traduz, na minha opinião, muito isso. Né? Aqui pode tudo, aqui vale tudo. Aqui criam-se os conceitos do filme. Então, é isso, gente. Então, eu queria dar esse depoimento, que para mim é uma satisfação muito grande. 40 anos depois, vendo esse filme como estudante, poder estar aqui ao lado do Ivan, depois eu tive a oportunidade de conhecer o Ivan pessoalmente, é uma data muito importante e fico feliz que a sala esteja cheia, que se projete o filme ainda nessas condições e que, enfim, a gente possa debater com esse personagem que é o Ivan Cardoso. Mas antes de passar para o Ivan, eu vou passar para o Rodrigo Fonseca. Obrigado. Primeiro, boa noite. Eu acho que eu tenho mais perguntas para você. Acho que a primeira questão, antes de falar um pouquinho
tem uma fala do Ivan Cardoso. Eu conheci o Ivan há exatamente 20 anos, quando eu fiz uma matéria para o Jornal do Brasil sobre uma espécie de sequência, ou quase um spin-off do Segredo da Múmia, que é o Sarcófago Macabro, que é um filme que é fruto de um edital de telefilmes. Pois é, um edital que foi completamente... Mas você terminou o filme e tinha exibido no Festival do Rio. E na época, o Ivan falou uma frase que ficou na minha cabeça, e o meu editor do Caderno B na época, Marcelo Camacho, que gostava do Ivan, ele editou um negócio incrível, ele botou um cineminha com a múmia fazendo assim, a múmia fazendo assim, a múmia fazendo um negócio assim. E tinha uma frase do Ivan, que é essa que foi na minha cabeça, que ele disse assim: a coisa mais incrível da interpretação do Anselmo Vasconcelos é que parecia que a múmia era um surfista, que parecia que ela surfava, e ele fazia a mão assim. Isso ficou na minha cabeça. Eu vou passar isso para você, mas só queria falar uma coisa aqui importante. Quando o quadro me pergunta do contexto dos anos 80, assim, eu acho que a gente tem um problema, e eu acho que tem muitos estudantes de cinema aqui, muita gente que está começando a fazer cinema agora. O cinema brasileiro, ele sofre de uma metástase histórica muito grave, porque ele se vê imputado a fazer sociologia em vez de fazer filme. Muitas vezes é mais interessante ou mais cobrado do cinema brasileiro que ele seja sociológico do que ele seja um cinema narrativo, quando ele não quer ser experimental. Então, isso é responsável por uma falha e por uma ferida histórica no nosso cinema, que fez com que a gente fizesse, não só no nosso cinema, mas acho que a televisão também sofre disso, e o streaming agora, a gente tivesse uma dificuldade intensa de fazer narrativas de gênero. Porque todas as vezes que a gente se propõe a fazer a narrativa de gênero, a gente necessariamente tem que pagar um dízimo a alguma questão marxista, algum ismo aqui, um ismo ali. Isso é uma questão histórica. A gente tem alguns movimentos na história do cinema brasileiro que inteligentemente driblaram essa imposição. O Cinema da Boca do Lixo, por exemplo, em São Paulo, produziu algumas narrativas que conseguiram fazer um diálogo frontal com o gênero de uma maneira muito livre. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um filme que só o título já vale você pagar o ingresso, só o título já vale ver, que é Rogo a Deus e Mando Bala. É um filme de cowboy brasileiro dos anos 70. E é um filme absolutamente brilhante. Da mesma maneira como você tem uma série de thrillers feitos na Boca do Lixo, que hoje são completamente esquecidos. Snuff, As Vítimas do Prazer. Tem uma série de filmes nessa linha. Eu acho que o que o Ivan faz no momento do início dos anos 80, dialogar com um filão que, a partir do fim dos anos 70, ganhou uma força muito grande a reboque de uma crise econômica mundial que se detona ali com o fim da Guerra do Vietnã, ali mais ou menos em 76, 77, e que vai encontrar eco no exterior com o lançamento do Halloween do John Carpenter. Quando o Carpenter lança o Halloween, ele inventa ou, na verdade, lapida um filão para o terror que não havia até então, que é o chamado slasher film, que vai deflagrar nos anos 80 o fato de a gente ter Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, todos esses filmes. Esse movimento, que é um movimento extremamente popular, mas é uma espécie de popular classe B, ou seja, não é o Spielberg, não são os grandes estúdios, ou se são os grandes estúdios, são feitos com a verba da xepa, não é a verba da superprodução, não é calcado em efeitos visuais tipo A, não é calcado em efeitos especiais tipo A, é muito mais uma obra de artesania do que uma obra de tecnologia. Mas, efetivamente, ao longo da história, esse movimento demarca a década de 80. E eu acho que o Ivan consegue dialogar com esse movimento histórico, que não acontece só nos Estados Unidos, mas acontece em vários países. Isso vai dar, por exemplo, num novíssimo cinema pop francês dos anos 80, com Luc Besson, com Subway. Você vai ter isso na Itália, com toda a tradição do chamado Giallo, que é o filme de terror, a italiana. Mas eu acho que o Ivan consegue imputar essa entrada dele uma carga tropicalista, uma carga de abuso muito peculiar. Quando eu digo abuso, é a picardia, a sacanagem,
a malandragem. Eu acho que isso é da brasilidade ao cinema dele. Eu te passo a palavra agora, te fazendo uma pergunta, não apenas pedindo para você comentar a múmia que surfava, que eu acho que é fundamental, mas te perguntar uma coisa, cara, assim, historicamente, independentemente de você ser muito associado a uma ideia de pop, que é o que a gente está falando aqui, e é uma ideia de gênero, você é o Papa Latino. Eu acho que independentemente do chamado de grunge underground, você é o Papa, junto com o Mojica, é um dos papas do cinema de terror no Brasil. Mas eu acho que tem uma questão, Ivan, e queria te colocar isso como uma pergunta. Fora essa fama que você tem, você é respeitado internacionalmente como um dos principais fotógrafos da América Latina. Você é um fotógrafo de estilo, inclusive, que fez fotografias que todo mundo inveja. Como é que foi para você, com essa experiência de artista visual, fotógrafo, passar para a direção? Olha, você que é tão meu amigo, fez um ato falho. Como foi? Diz que eu sou conhecido lá fora como fotógrafo. Eles não sabem que eu sou livros fotógrafo. falam de você, Não sabem. assim. Eles me reconhecem como mestre de terrível, Isso é um fato. como diretor de cinema, coisa que eu não sou reconhecido aqui. Eu sou censurado aqui. Por acaso eu sou primo do Fernando Henrique. No governo do Fernando Henrique eu não ganhei dinheiro porque era primo do Fernando Henrique. E a partir do governo do Lula, muito menos. Tinha uma mulher vermelha lá na Petrobras que fez tudo para me tomar o financiamento do Museu da Amazônia. Só me deram que eu tive que me associar ao Dília Trindade e o Wilson Borges depositou 2 bilhões na conta dele num dia e tirou do outro. O modus operandi da produção brasileira é para quem odeia cinema e gosta de roubar. Você tem que prestar conta. Tanto é que está agora o pobre do Wagner Monte, não o nome dela. Wagner Moura lá respondendo, estou querendo foder o cara. Eu prefiro não filmar mais. Se eu rabiscar negativo, fazer filme realmente experimental, o cinema brasileiro não existe cinema experimental brasileiro, né? Uma metragem de 1h30 com a toda a Globo experimental. Então, o cinema brasileiro é todo que nem a gente. Merda. Eu não sei porque vocês estão aqui. Entendeu? Tem o futebol na televisão. Puta na praia não tem mais, infelizmente. Nem puta mais, nem travesti tem mais. É um horror. Nós estamos no fim do mundo. Inclusive, um bom tema. Última vez que eu liguei para o Despertar, para o Concreto, fizeram agora uma homenagem ao Décio, me convidaram. Sou censurado de tudo, de tudo. Ando sempre na contramão de farol apagado. Só saio à noite. Eu não tem problema. Quanto mais me censurar, vai ser melhor para mim. Certo? Não é bom ser censurado? Melhor, porque você acha para chapa branca, né? Você nem acha Lula. Como é que cara pode ter partido, cara? Aí, governo, eu sou contra. Nesse sentido, o Bolsonaro é muito eficiente. Eu odeio ele. Você gosta? Eu não gosto dele do meu primo. Vou gostar do Sapo Barbudo? Pelo amor de Deus, eu gostava do Brizola, né? O Brizola recomendou, o Lula não gosta de trabalhar. Que ele tinha beber menos também. Menos desse lado, né? Mas a Neuzinha eu gostava de beber com ele. A Neuzinha devia ser revista, era muito boa cantora, né? Mas massacrada assim pelo personagem do pai, né? O pai era mais sensual. E quanto à múmia, que surfava. Eu tinha feito um filme Super 8 de múmia. A minha origem é Super 8, eu aprendi a fazer cinema comigo mesmo. Fazia uma máquina muito fácil de manejar, mas o pessoal usava para fazer filme de aniversário, então eu comecei a fazer filme de cinema com essa máquina. Não filme, era muito radical, jovem é um idiota, desculpa falar isso para você. Mas eu só filmava, eu não documentei a minha época, entendeu? Só fazia filme, eu usava a sério a câmera, entendeu? E tinha feito um filme já de múmia, mas não deu certo por causa das bandagens. Cada cena, a gente comprava bandagem na farmácia, tinha que reconstruir a roupa da múmia, então, um problemaço. Aí eu tinha depois viajado para a Europa, comprando uma máquina Bollier, 16 milímetros,
que era também com fotômetro embutido, então era fácil também de manejar ela. Aí o grande antropólogo, aí, que é um semineus hoje em dia, começou com o meu fotógrafo de estilo. É o meu melhor amigo de juventude, é o Eduardo Viveiros de Castro. Ele falou: Ivan, você tinha que continuar a fazer filme de múmia, porque é um personagem só seu. Aí nós começamos a fazer o filme, chama O Lago Maldito, roteiro meu e dele. Só que ele também ele sabe muita coisa, mas ele não sabe fazer roteiro de cinema. Então a gente copiava as os estilos da Universal, tal, múmia com a posta no portão, múmia no lado, tal, mas não tinha roteiro. E também não tinha produção. Então esse filme acabou sendo produzido pelo Gilberto Chateaubriand, que era amigo do meu pai, e a múmia, essa que surfava, era um milionário, que era amigo dos Viveiros. Aí ele deu um golpe, vamos chamar o cara para ser a múmia, que ele ia botar o dinheiro, entendeu? Só que o cara faz uma interpretação realmente surfista. Hoje em dia dá até para achar legal, tá? Mas não era o grande Oswaldo Vasconcelos, que também era muito chato. Muito chato. O papel da múmia, quem interpreta a múmia é dublê. Não é nenhum, o Longchamp não fazia a múmia o tempo todo, né? O nosso cinema é muito acanhado, não conhece o cinema de gênero. Não é industrial até hoje, né? O Bruno Barreto é um ser detestável. Mas ele falou uma coisa muito importante numa entrevista, e logo levou um puxão de orelha e parou de falar, esqueceu. Logo que ele voltou na minha, foi gozado, aqui produzem mais filmes que o mercado demanda. Isso é uma loucura, cara. Na praia não tem mais tudo. O mercado, não adianta dizer que não gosta do mercado, porque o mercado é quem manda, cara. Tem arroz no supermercado, você precisa comprar arroz no supermercado. Como é que vai produzir? Eu, Cacá de Aires, acho que produzir 200 filmes. Não lança nem 20. E os 20 todos são fracassos. Então vamos embora. Posso falar? Diante disso. E o cara quer fundar de novo o Ministério da Cultura. Fundado pelo Mussolini. O Ivan tem os filmes dele e tem os filmes que não foram feitos em torno dele. Né? Que é isso, né? Que são as coisas que ele fala. E eu participei muito, fiquei muito próximo à feitura do documentário sobre ele, que tem uma história que eu vou ter que contar, que essa é uma história óbvia. Ivan Terrível. Ivan Terrível, né? Que é um filme do Barabate, ganhou um prêmio em Brasília, do Júlio, para eu esquecer o Júlio. Mas a grande história desse filme é a seguinte: o Ivan, o apartamento dele, tem um momento que parece um museu assim, meio sinistro. Algumas empregadas evangélicas entram na casa do Ivan e saem correndo, porque tem uns manequins, essa história que eu ia contar. E aí o Ivan dizia que tinha vontade de ter um caixão em casa. Eu sou fã do Zé do O Caixão. Mário Abate comprou o caixão e deu de presente pro Ivan. O Ivan chega em casa e está entrando um caixão. E ele diz assim: porra, mas que merda é essa? Estão me querendo me matar. Aí leva o caixão para a sala do Ivan. O caixão fica lá. Bom, aí daí em diante eu não sei como ele conseguiu mais domésticos para trabalhar na casa dele. Não sei como. Mas os dias tiveram que tirar o caixão. Desculpa eu rir, porque eu não consigo com essa história. Não era um cineasta sem caixão, agora eu cineasta com caixão. Aí o Tini resolveu: não, tem que tirar o caixão daqui de dentro da minha casa. Isso já é um filme, por isso que eu digo, conviver com o Ivan é você conviver com o filme que está acontecendo em torno. E aí o Tiago falou assim: não, tem que tirar o caixão daqui. Como é que faz para tirar o caixão daqui? Aí ele chama lá o amigo dele e tal, para descer as escadas com o caixão. E fica o prédio todo assim: morreu alguém, não tinha morrido ninguém. E aí ele leva para um outro apartamento que ele tem alugado, que chega no apartamento com aquele caixão e fica todo mundo: mas isso que é isso? Né? Então, essas histórias, essas fábulas
envolve o tempo todo essa figura aqui e de alguma maneira, isso se incorpora, né, nos filmes. Eu, particularmente, não acho, talvez, assim, o seu filme mais, o filme que eu vejo você, é esse que a gente acabou de ver, é O Segredo do Amor. Esse é o filme, para mim, que espelha o humor do Ivan a cada momento, a cada tirada, a cada corte, né? Esse é um filme que tem 3 montadores. Um dos montadores, eu até gostaria que ele falasse sobre ele, que foi o Gilberto Santeiro, que foi curador da Cinemateca do Museu de Arte Moderna antes de eu ser, e de eu ocupar o cargo, né? E eu acho que esse é um filme que se resolve muito nessa coisa da colagem, desse humor, que é um humor meio que imediato, factual, que, enfim, traz o dia a dia, traz o espírito irreverente, eu acho que é um espírito irreverente, mas ao mesmo tempo de uma extrema criatividade, essa coisa de usar, por exemplo, a legenda, né? Aí o cara está falando, e aí você tem a legenda em inglês. Por que você tem aquela legenda em inglês? Né? O Wilson Grey, talvez o papel mais importante da vida dele, Protagonista, né? Protagonista, e a Regina Casé. É um filme de humor, de uma espiritualidade. Eu acho, talvez, uma grande revelação. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu queria que você falasse muito, Ivan, sobre como é que foi resolver esse filme na ilha de edição, né? Porque eu acho que esse é um filme que se resolve também muito na ilha de edição. E você tinha um carinho especial, não só pelo Gilberto, o Gilberto, é o Ricardo Miranda, não é isso? E o assistente do Gilberto. São 3 montadores. Fala um pouco sobre isso pra gente. Eles revolvem esse meu passado enquanto outras histórias são versões. De fato, no dia 31 são versões. De, sei lá, quanto, ligaram para minha casa e falaram que se eu chegar no caixão lá para minha casa, eu falei, pelo amor de Deus, não é para cá, não morreu ninguém, não é para cá. Aí daqui a pouco ele continuou e falou, não, tu tem a nota fiscal com o seu nome. O Abade não me pagou nada. Como aqui hoje também não ganhei nada. O Brasil era uma piada. Aplauso. E por amor à arte. Aí, coisa que eu mais gosto é dinheiro. Eu gosto de das 7 vampiros. Teve 1 milhão de espectadores, eu comprei um apartamento. Eu tinha 100 mil dólares, eu cheirava os dólares. Eu não tenho a menor Ah, beleza, se eu tivesse até hoje, estava. Eu também não é nada, 100 mil dólares. Mas aí o caixão, outro problema grande, eu não sou devoto, minha formação é católica, minha mãe é católica e tal, mas não acredito em Deus, tem esse mal do esquizofrenismo. Acho uma história muito bonita, mas é impossível de existir. E também não gostaria de ir para o céu, não, preciso do inferno, não tem mulher, sacanagem, vida, no céu, sou ovelhinha, não tem ovelhinha. Então, tem muito evangélico, empregados evangélicos, tinham lá que tinham medo do caixão. Aí eu tive que fazer essa operação, porque, pô, o meu caminho melhorei muito, eu era um cineasta sem caixão. Hoje em dia eu sou um cineasta, qual outro cineasta tem caixão? Só o caixão. Se eu morrer amanhã, eu já tenho caixão. Eu não é de cremação também, uma dica não, também não é comigo. Porque como é que eu vou chegar lá em cima do seu corpo? Não vou encontrar ninguém. Né? Mas o meu sonho é que a Nossa Senhora desça, quem vai foder os evangélicos? Um ateu com o Roberto Carvalho cantando Nossa Senhora, me dê a mão. E a sacanagem também de não gostar do Roberto Carlos, porque eu não tenho a perna, gente. Coitado. O melhor é o Roberto Carlos, não Chico Buarque, não. O melhor é o Roberto Carlos, mora. Ivão terrível e tal. Mas o segredo da múmia, não quero falar da montagem. Eu demorei 5 anos fazendo a merda desse filme. 5 anos. A gente fez primeiro o filme em branco e preto, que não tinha solução, porque eu e o Viveiro não eram roteiristas. Isso vai cair. O filme era, não vou, não. Essa cadeira quebra. Era até, não tinha diálogo. Entendeu? Aí na época tinha uma outra lei do Mussolini, que foi copiada aqui, que era a obrigatoriedade na frente de um filme estrangeiro botar um filme brasileiro. A legislação trabalhista também era do Mussolini. O Brasil é um país fascista, não é só o Bolsonaro. Já é desde Getúlio. Então,
tinha essa lei que obrigava, no princípio, a lei no papel sempre funciona muito, na prática é o terror. Então eu imaginei que se eu partisse o meu material, que não tinha fim nem princípio da múmia, eu conseguiria distribuir nos cinemas, talvez simultaneamente, e fosse interessante, né? Você viu o capítulo 2, era o 5, haveria um boca a boca. Eu sempre, minhas coisas, graças a Deus, sempre fizeram sucesso. E eu não vejo o sentido de você fazer filme sociológico para ser um fracasso. Fazer um fracasso, ele fica em casa, vai à praia, joga de bico, não precisa fazer isso. Então a gente vinha fazendo esse filme. Os meus outros filmes, o filme que eu fiz sobre a Alexi, que é sobre o Mogi que eu dividi em dois até, que era um telefilme. E eu fui aí com o Hugo Sorrentino, que é um exibidor, que é malandro pra cacete também. Ele aí só passava, a boca do disco não existiu, porque eles eram produzidos pelos produtores, pelos exibidores, distribuidores e exibidores. Porque aqui não tem indústria, dinheiro do Estado, né, coisa normal, precisa pagar, né, mas na boca era um cinema, dinheiro dos caras mesmo, os caras tinham cinema, dava até certo. Na verdade, eles eram até inimigos da gente na época, porque eles ocupavam até o dias de obrigatoriedade. Bom, uma coisa que é obrigado a passar que não é boa. Né? Aí, eu fui com o Sorrentino nos conhecia já, ele era um cara que tinha uma certa cultura. Só para explicar para eles, o Sorrentino que ele está falando aqui era dono de uma rede de cinemas que era muito popular, que era a Arte Palácio. Ah, só. Aí Arte Filmes. Aí o Sorrentino assistiu o meu filme do Ariel, tinha 13 minutos. Na cabeça do exibidor, o filme só pode ter 7. Eles passavam lixo, pegavam qualquer coisa lá, cortavam e tal, e botavam até para acabar com a lei. E a lei era boa, porque dava um bom dinheiro para a gente. Ele viu o filme do Ariel, tinha 13 minutos, vocês eu distribuo o seu filme lá no... O seu filme passa lá no Arte Palácio Madureira. O espectador vê essa bicha rebolando dentro desse parangolé. Joga uma lata de cerveja na minha tela. O senhor sabe quanto custa uma tela de cinema? Eu não tenho a menor ideia, mas pode deixar. Eu fui lá numa enroladeira, cortei 3 minutos à frente, 3 minutos atrás, voltei e dei o filme para ele. Ele era tão desconfiado, é tudo bandido. Tinha uma época que você tinha um certificado de produto brasileiro original, Rodrigo vai ter que explicar depois. E tinha uma outra época que te davam 10. Você podia fazer 10 cópias de cada curso. Esse que tinha cada cópia casada com papel original, olha que papo careta, né? Não tem nada a ver com arte, com cinema. No Brasil é assim. O que tinha casado, o Sorrentino comprava de você. Pagava lá um X, que já era o dobro que eu tinha gastado, então pelo menos valia. Agora, o que tinha um certificado fazer xerox, ele tinha medo que você vendesse para ele. Ele tinha medo que você fosse ele. E ele aí distribuía meio a meio. Ele me dava o dinheiro inteiro, caixa 2. E você devolvia metade para ele. Era um grande negócio. E a gente só conseguia distribuir filme com distribuidorzinha brasileira que não dava nada. Agora, com o cara que era dono do cinema, botava com o Super-Homem, botava com o Batman, você fazia um dinheirão. Aí eu imaginei que fazendo isso com esse filme da Múmia, iria dar certo. Paralelo a isso, eu conheci, quando eu fiz o filme do Mogi, eu contei o Mogi. Não vou terminar o filme nunca, eu não sou roteirista. Eu falei, não tem problema, tem muito maluco lá na boca que faz filme assim, sem roteiro. Eu vou te apresentar o meu roteirista, o Rubens Luquete, e ele vai fazer o roteiro. Fez tudo. E a que o Mojica não falava do roteirista, expandia o roteirista. Mas para mim, ele me botou na porta do gol e eu acabei até trabalhando com o roteirista dele. Aí, o Luquete, eu passei o filme do surfista tal para ele. Falei, olha, cara, tem que aproveitar esse batata, tá pronto, aqui é só você fazer um roteiro e tal. Nada. Ele fez um novo roteiro e genial, que é o roteiro do Segredo da Múmia. Ele aproveitou os personagens. E eu só acredito em cinema americano. Até porque o cinema feito em negativo, quem produziu o negativo? Made in USA. Negativo Kodak. Então acabou o papo, não tem negativo brasileiro, não é brasileiro. É americano. E eu sou um apóstolo da linguagem americana. A linguagem americana é a que dá certo, você pode ver, plano geral, plano close, então é a que você vê na televisão. Eu sou formado pela televisão. A televisão, o TV Globo, quando chegou aqui, não tinha linha de show.
Além disso, eu dei muita sorte. O Gilberto Centeno era um professor de cinema. Era chato como o diabo. E hoje em dia, coitado, ele seria preso. E dava cada vez assistente de montagem. Então, a mulher que fazia claquete, coitado. O cinema brasileiro é feito por amadores, profissionais improvisados. Então a mulher botava lá uma claquete que não via direito, o cara ficava puta vida. Dava um esporro na mulher, dava uma roda, você não tem culpa que você seja uma mulher tal, não sei o que. Acabava com a mulher lá na Skylight, o Bruno falou, olha, se der outro esporro da secretária, nós vamos proibir de você montar aqui. Ele imaginava que o... Eu gosto de falar, eu vou escrever um livro sobre isso, que a assistente dele dava para o fotógrafo de estilo paulista, italiano, Pagano, ele passava álcool na moviola inteira, porque dizia que a mulher tinha trepado lá de noite, ele era completamente louco, mas ele era um professor de cinema. Inclusive, ele assinava, só contando detalhes, esse filme tem uma trilha sonora, Júlio Medrado. No Festival de Gramado, porque música no cinema brasileiro é uma coisa desprezada também. O cara está disputando lá o prêmio de melhor filme, melhor ator, melhor diretor. Música e passa no júri lá. Música, tal filme, fulano, tal filme, Maurício Araceli, tal filme. Os fãs de música aí, né? Júlio Medrado, então, é esse, é o Júlio Medrado, vamos dar o prêmio do Júlio Medrado. Só que aquele Júlio Medrado, quem fazia era eu e o Santino. Depois, e aí a gente aprendeu a jogar no filme do Cury também. Todas as trilhas são do Rogério Duprá, que era primo dele, mas não. Ele usava o nome do Cury, só se dá bem para burro, é assim que a vida é feita. Então a gente aprendeu, o Medalha recebia as estatuetas e o Gilberto dividia com ele o prêmio. E eu ficava feliz de ter uma boa trilha sonora. Mas a cara de constrangedor do Transfagino de Bota é a melhor coisa. Acho que falar com o Ivan é polêmico. Não necessariamente reflete as opiniões aqui de Cavi, Cota e eu. Mas deixa eu falar um negócio. São bons garotos, são bons garotos. Eu tenho um super-homem tatuado no braço. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, só para dar uma contextualizada histórica no que ele falou aqui. Ele estava falando dessa lei. Eu vi, só não produziu o filme, não. Só explicar uma coisa para vocês. Sacanagem, essa questão do curta que ele falou, ele está se referindo a uma lei que ainda existe, ela ainda é vigente, mas ela não é cumprida. Se chama Lei do Curta. Essa lei é uma lei que aconteceu em 1974. Ela passou a ser vigente a partir de 1974 e ela é praticada no Brasil até 1990, quando uma empresa mista do governo particular, que era a Embrafilme, era uma espécie de sumidouro, de fomento do cinema brasileiro. Quando essa empresa é destituída pelo Fernando Collor de Mello, essa lei acaba sendo descontinuada, efetivamente você não tem mais produção. O que essa lei, o que está contando aqui, só para vocês entenderem, havia uma exigência de que antes de qualquer filme exibido no Brasil, fosse qual fosse, filme estrangeiro, fosse exibido um curta-metragem brasileiro. Só que o que os exibidores entenderam, e isso é uma coisa extremamente criticada, extremamente estudada, mas pouco falada. Ao colocar um curta antes das sessões, você aumentava necessariamente o tempo de duração de trabalho da empresa cinema. Ou seja, se você tinha 4 sessões de um filme qualquer, e antes das 4 sessões você passava um curta, praticamente significava uma hora mais de 13 minutos, uma hora mais de trabalho, que você precisava pagar aos seus funcionários. E uma outra coisa que existia nessa época, você não trabalhava com uma contabilidade digital ou minimamente organizada do que se vendia de ingresso. Tudo era feito por uma coisa chamada borderô, que era um caderno que você anotava. Vendeu 50 ingressos, vendeu 30 ingressos. Então todo mundo adulterava aquilo. Só para dar um exemplo para vocês aqui, existe uma tese de que um filme chamado O Homem do Sputnik teria vendido 15 milhões de ingressos. Se você for olhar os números desse filme, ele dá 6 milhões, porque adulterava-se isso. Só que o que acontecia com a lei do curta? Como é que os exibidores encontravam uma maneira de terminar com essa lei? Simples. Eles pegavam um filme, por exemplo, um filme que o Cota ama de paixão loucamente, Stallone Cobra, que é um dos filmes da vida dele.
antes de Stallone e Cobra, eles pegavam um curta mais experimental brasileiro possível Mais ruim. e exibiam. E isso gerava na plateia, principalmente nas plateias de subúrbio. Eu sou do subúrbio, então estou falando com lugar de fala, tá? Sou de Bom Sucesso, moro na Penha, então posso falar com lugar de fala. Isso gerava uma reação bastante destemperada das pessoas que acabavam muitas vezes em quebra-quebra, como ele contou aqui. Então, e outra coisa que acontecia, vou dar um exemplo para vocês. Nos anos 80, você passava um filme americano infanto-juvenil, ou minimamente infanto-juvenil. Um exemplo aqui, Super-Homem 4 Em Busca da Paz, que é o filme mais abilolado da franquia com Christopher Reeve, mais infantil. Antes do filme, passava um curta documental baiano chamado Seca Verde. Qualquer criança que visse aquele filme, com aquele curta antes, entrava em pânico no mesmo momento. Então, posso falar isso por experiência própria. Ficou assim, falando. Fiquei assim até hoje. Então, assim, só para vocês entenderem como é que funcionava essa dinâmica dele. Eu acho que a gente podia ouvir as pessoas, né? Depois a gente já tem duas pessoas aí para perguntar, 3 com o Matheus, que está com... Vai lá atrás primeiro, depois o Matheus... Vou passar logo as 3 perguntas, aí eles respondem uma vez. Tem 2 mãos ali atrás, depois o Matheus. Boa noite. Eu gostaria de perguntar sobre a sua parceria com o Torquato Neto, que foi um grande artista assim da época e infelizmente morreu cedo, até estaria completando 50 anos da morte dele. E aí eu gostaria de saber, com o Nosferatu no Brasil e, se não me engano, o... Não. É o que eu tava te falando. Qual? Aquele? Do livro que você mostrou? É que o primeiro filme que você fez com relação à múmia, ainda nas cotidianos Kodak. A múmia volta pra cá. Isso, exatamente. Vou passar outra aqui para fazer logo 3. Vocês vão ouvir o Não, ele vai te fazer. Então, eu não sei se eu tinha exatamente uma pergunta, mas eu queria fazer algumas colocações assim, sobre tudo o que aconteceu. Assim, primeiro, dizer que é muito incrível poder estar vendo um filme como O Segredo da Múmia aqui, ainda mais em 35, que eu acho que traz toda a estética pulp dele ainda mais vividamente, sabe? Enfim, claro, poder ter a sua presença aqui também, Ivan, acho que não é todo dia que acontece, né? Infelizmente não foi dessa vez que teve um cachê, né? Mas quem sabe aí, pô, a gente podendo estar numa situação melhor, né? Com o pessoal podendo estar vindo aqui no cinema, principalmente para poder estar vendo nossos filmes brasileiros, que a gente tem todo ano uma safra ótima, né? Inclusive de filmes de terror brasileiro excelentes, sabe? Inclusive queria até dar uma palhinha que vão ter alguns ótimos aqui que a gente vai trazer em outubro, né? E de cineastas que eu acho que são muito preocupados, assim, em trazer uma linguagem diferenciada, e eu acho que assim, que você e o Rodrigo colocaram, eu acho que é um dilema clássico, assim, porque muita gente reclama do cinema brasileiro, porque é muito político, não sei o quê, e eu acho curioso, eu diria até um pouquinho, desculpa utilizar a palavra hipócrita, dizer que o cinema de gênero ele está inerentemente separado de uma questão social, de uma percepção social, principalmente considerando que, sei lá, por exemplo, algumas das maiores referências que você usa no próprio filme, por exemplo, o Frankenstein, né, que é esse grande pilar do terror, ele é uma história sobre marginalidade, né, sobre um indivíduo ali que ele é visto, a vida dele é vista com menos valor diante dos outros, né. Claro, outros grandes exemplos aí em todas as trajetórias de terror. O Halloween do John Carpenter, como falou, que é um filme profundamente sociológico, por tratar ali de... Totalmente, assim, até mesmo diretores brasileiros, diretores da Boca do Lixo, feito o Jean Garret mesmo, que ele faz um filme como Excitação, que é um filme ali que lida sobre muitas relações e hierarquias. O próprio Zé Mujica Marins é um cara extremamente subversivo, né, na maneira que ele faz o cinema dele. Vários outros, né, exemplos do cinema internacional, claro, o Jorge Romero, o John Carpenter, que são caras assim que eu entendo essa colocação, né, de o filme brasileiro é muito político, porque eu acho que tem muitos cineastas brasileiros que realmente eles acabam se limitando muito pelo discurso. Eu acho que isso que vocês colocam é muito pontual, no sentido de que às vezes falta uma colocação mesmo de narrativa, de gênero, de se criar uma estética. E nesse sentido eu acho que, O Segredo da Múmia é um filme fantástico, porque a quantidade de referências, assim, de cinema global, de cinema até nacional, né? O fato, se bem do filme começar com o Zé Mujica, né?
prova assim, da grande colagem que ele e de tudo, assim, né, a própria estética pública, como eu falei, a questão dos enquadramentos, que traz uma linguagem quase muito de quadrinho mesmo, entende? Eu acho que são muitas coisas assim. E eu acho que, eu pessoalmente, né, como uma pessoa que quero realizar, acredito que tem outras pessoas aqui também, que principalmente querem realizar filmes de terror, vem como, acho que talvez fonte de inspiração isso, né, de poder alguém aqui no Brasil ter incorporado essas referências, esse tipo de linguagem, esse tipo de trajetória aqui. Mas eu acho que é sempre importante a gente ressaltar que é importante falar sobre o que se passa na nossa vida. O terror, ele é constituído disso. Então, só acho um pouco perigoso, assim, da gente desconsiderar isso, que o terror, ele é sobre isso, é sobre tudo que a gente rejeita, tudo que a gente considera anormal. E, felizmente, eu acho que a partir do ano que vem, a nossa situação aqui do nosso audiovisual brasileiro vai melhorar bastante, a gente vai poder estar realizando vários filmes de terror incríveis. Valeu. Cavi, antes de passar... O cinema já acabou. Não acabou, não. Deixa eu só responder ele rapidamente. Nossa, isso... São muito quentes e importantes. Isso é muito legal. Cara, absolutamente todo e qualquer filme é político. Você ligou a câmera, você está fazendo um gesto político, isso é um fato. O que eu acho que o Ivan tentou se referir, e eu também, assim, e eu acho que de perspectivas extremamente diferentes, a gente pensa completamente diferente, assim, até sobretudo politicamente, mas eu acho que é um ponto importante, assim, e a tua fala deixa isso para mim muito evidente, acho que positivamente, tá? É óbvio que o cinema brasileiro tem produzido, do ponto de vista do terror, narrativas incríveis, e eu acho que principalmente o fato de, a partir de 2011, com o sucesso internacional do Trabalhar Cansa, quando foi exibido em Cannes, ele criou efetivamente um filão mundial, que foi uma influência brasileira, visivelmente, que hoje a gente não chama nem de sobrenatural, a gente chama de extra com hífen ordinário. Eles lá em vários países na Europa, em vários países europeus, nos Estados Unidos, eles já usam extraordinary genre, que são filmes como, por exemplo, Swallow, o próprio Titanic, são filmes em que os acontecimentos são sombrios, são da ordem do mistério, e eles não existem para um jump scare, por exemplo. Eles existem para alimentar o mistério. E, obviamente, existe um componente político nisso, e principalmente o componente político que, historicamente, isso vem antes do cinema, isso vem do ponto de vista dos folhetins, isso vem já de uma derivação do melodrama, do Grand Guignol francês, isso eu estou falando do século XIX. Toda a narrativa de terror, ela alcança um fenômeno mundial, de peso comercial, quando você tem um cenário de crise, principalmente crise econômica. Que a crise econômica, ela gera um monstro da dubiedade. Eu não sei quem vai roubar a minha comida, mas podem roubar a minha comida. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho um Estado que me ampare. Essa frase que eu estou dizendo para você, isso é uma frase que está no Siegfried Kracauer, por exemplo. Se você for lá, nos estudos dele, você vai ler essa frase. Quando ele faz uma espécie de mapeamento dos primeiros movimentos do expressionismo alemão e a sua conexão com o terror. Então isso visivelmente está ali. O que eu acho que é uma questão, ao contrário do que o Ivan diz, assim, eu respeito muito a opinião dele, porque eu acho que o Ivan é um dos maiores cineastas vivos, assim, eu acho que o cinema brasileiro... Não me dá um chance, eu acho que o cinema brasileiro tem potências inacreditáveis. Eu acho que eu tenho visto coisas, Sabrina Fidalgo, Suzana Lira, Laís Bodans, que está estreando agora a Viagem do Pedro, coisas incríveis acontecendo fora do âmbito do gênero e também no âmbito do gênero, como, por exemplo, o que o Marco Dutra faz, como que, por exemplo, lá em Santa Catarina, uma cineasta chamada Cíntia Domingues Bittar vem fazendo nesse terreno do terror. Isso é muito interessante. Agora, o problema, cara, e isso me incomoda tremendamente, é que se você disser assim, se você chegar numa roda, principalmente numa roda que faça uma discussão intelectual sobre qualquer assunto, falar assim, eu quero fazer um filme de ação, você vai ser apedrejado instantaneamente. São políticos, mas eu concordo inteiramente com você. Não existe nada mais político do que John Wick. John Wick é absolutamente político. E é um filme que devolveu ao cinema uma liberdade de fazer uma narrativa cinemática que você só tinha no Buster Keaton. E é um cinema contemporâneo, com Keanu Reeves. Só que é uma outra tipo de narrativa. E é uma narrativa B, não é uma narrativa A de Hollywood, feita por um dublê. O Trem Bala é escolher um festival como Locarno, escolher um filme como Trem Bala para abrir a sua seleção, como aconteceu esse ano,
o festival cujo curador é um dos maiores críticos da Europa, o Jonas Nassau, isso quer dizer alguma coisa. Por que um festival como o Locarno escolhe um filme dirigido por um dublê, que é o David Leitch, para abrir o festival? Porque não foi o Brad Pitt que foi responsável por isso. Então eu acho que esse tipo de reflexão é que eu acho que a gente precisa fazer. Quais são os gêneros que a gente efetivamente pode praticar aqui? Então eu acho que o teu pleito é muito louvável, por isso que a gente pode discutir, entendeu? Desculpa aí, mas é porque essa questão de gênero, eu acho que é uma questão que rende muito debate aqui. Cavi? E é sobre isso, a gente traz o Segredo da Múmia para falar sobre isso. É isso. Mesmo quando a gente entra, mesmo quando a gente entra em questões politicamente dolorosas ou espinhosas, eu acho que o que a gente está tentando é que o cinema sobreviva com toda a sua diversidade. E está vivo, temos isso, né? Você citou para manter vivo. Acho que deve ser a última, não sei, a gente falou bastante. Foi tanta coisa que falou, nem sei mais o que dá pra falar, mas é falar do filme aí do Segredo da Múmia. Eu já vi, é o primeiro longa-metragem que eu tinha visto do Ivan, do seu filme do Ivan, que eu já vi... Bacanal do Diabo, que é o último. Oi? Bacanal do Diabo é o último. Não, é o primeiro que eu vi longa, eu já vi... eu já vi muitos curtas. Eu acho que eu vi todos os curtas, assim, pelo menos no YouTube, assim, que fui encontrar. E desde o Nosferatu no Brasil, aqueles do Marca do Terrier, o curta do Hélio Oiticica, e um negócio que tem muito nesses filmes é uma coisa, até no Segredo da Múmia, que é um filme narrativo, falado, tem uma coisa meio de cinema mudo e muito musical. Os curtas, esses curtas de artistas, os curtas de... até no Nosferatu, mas principalmente no HO, o Moreira da Silva, são filmes que são muito na montagem, tudo guiados muito pela música. E no Segredo da Múmia também existe muito disso, e uma coisa do cinema, eu acho, do cinema mudo, e essas referências do cinema hollywoodiano, cinema B, cinema de terror, desde o Universal nos 30, anos 50, as coisas, o Samuel Fuller. Mas isso que eu acho bacana, que você fala do cinema de gênero, cinema social, cinema que quer fazer uma crítica, no Brasil, uma coisa que existe, mesmo o cinema de gênero sendo político no Brasil, um negócio que não existe é essa indústria. Não existe uma indústria cinematográfica como nos Estados Unidos que produz esses filmes em massa, seja bom, seja ruim. Seja bom, serão tentativas com cinema novo, com Embrafilme, com não sei o que, todas essas épocas aí, em que sempre começa, acaba, nunca se firma algo assim, mas como numa indústria americana que ser bom ou ruim é em massa e tem essa... é algo contínuo, assim, mas que nos seus filmes vê essas referências, que algo de coisa da linguagem mesmo, como você falou, da televisão, dessas linguagens de filme noir, filme de horror, comédia, a chanchada brasileira também. Mas então, isso dentro de uma coisa de cinema, ainda dentro do cinema marginal, mas indo para fora, assim, para o cinema popular brasileiro, assim, como esses filmes fizeram muito sucesso na época, o Segredo da Múmia. Quem tava na época lembra do Segredo da Múmia, os Sete Vampiros também. Esses filmes que fizeram muito sucesso, assim, comparados aos filmes dos anos 70 de cinema marginal, que eram filmes... filmes underground, que ninguém nem viu. Os da Bel Air, que ninguém nem viu na época, foram ver depois, assim, restaurando, encontraram e tal. Mas uma pergunta para inventar, então, qual a diferença, assim, o trajeto, assim, de você fazer o Nosferatu no Brasil, o filme de Super 8, com uma equipe mínima, imagino você, eu acho que você tem 18 anos, eu acho, você, o Torquato, mais atores, não atores, para um filme desses que já era para o cinema, para distribuição, um filme que é o marginal pro popular, assim. Não sei se eu entendi a pergunta, mas qual é a diferença do seu curta para esse longa aí, em termos de produção, né? Muito boa pergunta.
você. Ele pediu para você explicar a passagem. Não, pois é, olha, eu fiquei muito feliz com o advento das câmeras de vídeo, que tinha até uma câmera chamada Hi8, era uma câmera de Super 8 de vídeo. Então eu pude voltar, porque quando eu fazia meus filmes, fazer a câmera, era muito difícil, muito diferente você fazer a câmera a você virar diretor, ficar ao lado de um fotógrafo. O fotógrafo logo, isso não pode, aquilo não pode, isso não pode, e é tudo dinheiro. O negócio, esses filmes, o Zenito falou uma coisa que ele tinha razão. O mesmo trabalho que dá para fazer um fracasso é para fazer um sucesso. O mesmo trabalho que dá para fazer um filme de baixo orçamento é para fazer um grande orçamento. Que é uma infelicidade fazer um filme. Você é um otário. Você fica que nem um fascista lá. Câmera aqui, câmera ali, porque você tem que cumprir o plano de filmagem. Então, nem baseado você fuma durante a filmagem. A parte boa, o cara que arrocha a menina lá atrás, não sei o que, você não está vendo nada. Você está preocupado em filmar o roteiro, senão vai estourar a semana, não sei o quê. Eu sempre consegui, sempre trabalhei com baixo orçamento. Já tinha umas meninas que já tinha feito alguns filmes Super 8, em 69, 70. E aí eu sempre tive ideia, sempre pensei com o cinema americano. Falei, pô, tem que ter uns nomes fortes para chamar a atenção para o meu filme. De fato, o Nosferatu acho que é um dos filmes de Super 8 mais badalados do mundo. Ele até hoje em dia existe em 35mm, porque na marca do terreno a gente ampliou. E o Torquato também tinha um vampiro dentro dele. Eu não sou diretor de teatro, eu não dirijo ator, não. Eu escolho pelo tipo e digo, gozado, o Nuno Nelmar, que é meu amigo, tudo. Eu não esperava esse diretor de bolo chanchado, comediante, então. Eu esqueci o personagem. Eu falei, porra, o personagem é você, pelo amor de Deus, não é de personagem, eu não faço de teatro, entendeu? Você devia trabalhar em teatro. Eu tenho uma cabeça muito complicada para quem faz cinema, cara. Não, mas ainda vou cinema é o Mazzaropi, falar ator brasileiro só vai para frente, galã brasileiro só vai para frente com alguém empurrando por trás. Isso é uma mancha, entendeu? Coisas são mais simples. São mais simples, entendeu? Hoje, última vez que eu falei com o Décio Piatari no telefone, eu tinha encontrado o Ferreira Goulart num salão. Eu sou complicado também, só que eu já joguei fora tudo isso. Eu encontrei o Ferreira Goulart no MAN, estava vendo um quadro, uma exposição de neoconcretismo, eu vim por trás, já conheci o Goulart de velhos carnavais. Desde o tempo fui eu com ele, eu disse que ia jantar com ele. Eu fiquei ensinado que comia farinha, jogando assim, a farinha entrava. Aí o Hélio Sica lá pelas tantas falava, chegou para ele e falou assim, o Baden Powell está muito careta. Ele tinha, em vez de tocar violão, tocar guitarra, botar uma peruca cor-de-rosa e uma camisa de casaco de Luiz XV, ou por ele mete salada na mesa. O Goulart, coitado, quase norteou. Eu já conheci o Goulart, coitado, um cara que fez autocrítica, que acabou com a carreira dele por causa do Partido Comunista. Um poeta genial que ficou merda. Aí o Goulart, secretário Goulart, falei, olha, o Haroldo de Campos falou, antes de morrer, ele falou que ele podia conversar com você, que ele tinha divergências, mas que ele poderia perfeitamente conversar com você. Aí o Goulart falou, se ele falou isso é porque ele estava morrendo. Aí percebendo que ele foi mal educado, aí veio perguntar por que o Haroldo tinha morrido e tal. Eu não revelei que o Haroldo tinha dito, não posso conversar com aquele cara mais sobre poesia, coitado. Ele o Goulart arranhava o espanhol, o Haroldo fala 10 línguas, foi difícil. Mas aí ele conversou, então começou a perguntar do Haroldo, o Haroldo falou que só poderia conversar com o Goulart sobre ratos, sobre gatos, os dois gostavam muito de gatos. Eu omiti isso e tal. E ele falou que o poeta concreto que ele encontrava, que existia uma forte briga entre poesia concreta e o resto da cultura brasileira. Aí ele falou que se dava muito com o Décio Piatari, que por acaso o concreto era o concreto mais radical. Eu estava contando essa história para o Décio, e ele ia atenção a você. E aí o Décio começou a rir. Ele me chamava até de Ivanzinho. Falei, Ivanzinho, você não sabe que essas pessoas só existem na sua imaginação? Você não sabia que a arte acabou, você não sabe que o cinema que a arte acabou ainda no século passado. Sinto muito, meu amor. O que você está fazendo não é mais arte, porque a arte não existe mais. Me diga o nome dos artistas. Eu posso falar alguns, ele já falou alguns aqui. Ele, coitado, ele para esquizofrênico está muito sofisticado, né? Falando essa streaming, eu não sei nada do que é isso. Eu sou muito burro, gente. Tom Gibis. Sabe tudo. Por que tu não é logo? Você entrega aí e trabalha para o americano.
Inclusive lá fora também tem o filme novo aí do Mas eu domino o mundo inteiro. E esses caras de terror, sinto muito. Se existisse cinema de terror no Brasil, quem tinha que filmar era eu. Não era sobre ela, não sabe filmar nenhum. Nem o Bodansky, pelo amor de Deus. O Bodansky, o homem, já era ruim. Quando você estava falando dos... Filmes invisíveis, só um torturado vai assistir aquilo. Quando você estava falando do vampirismo, dos filmes... Filmes do Brestano, 1h30 que não acontece nada. E todo mundo gosta. Vocês estão com problema. Quando você estava falando dos filmes do Ivan, né, que você acho que assistiu no YouTube, talvez, na internet, você estava listando os filmes, eu acho que tem uma referência boa para quem quer ver, principalmente essas narrativas experimentais hoje, filmes mais difíceis de acesso, que é a MUBI, que faz um trabalho muito bacana de exibir filmes, principalmente narrativas experimentais aqui, e praticamente trouxe toda em Esvardar para esse ambiente das plataformas digitais, assim, é uma boa referência. Na MUBI tem vários. Agora está tendo uma amostra da Renata Pinheiro, a cineasta do Carro Rei. Não é tão frequente. Estou entendendo o que você está falando. Filmes que não são contemporâneos, né, brasileiros. É isso? Às vezes pinta um ou outro, né, mas não é tão... nisso você tem razão. Tem um streaming que dá para ver muita coisa brasileira antiga, boa, assim, e é um streaming de muita qualidade. Não é fácil sintonizar, porque ele cai por conta de... É uma parada maluquíssima. É um streaming que chama filmin.pt. É uma espécie de Netflix portuguesa. Se vocês derem uma pesquisada, filmin, FLME.pt. Esse é uma super plataforma, porque ele tem muita, por exemplo, tem o Mojica quase todo, eles exibem Buñuel quase todo, tem muita, Fellini quase todo, tem muita coisa antiga. Agora, eles são meio conectados com a Cinemateca Portuguesa, e tem muita coisa experimental. Não é muito fácil entrar, porque eles caem por causa da questão de área, né, com o Brasil, mas tem umas coisas muito interessantes. Vamos só terminando o que estava falando. Ele falou isso que eu acho que tinha acabado. E que eu sempre quis fazer um filme sobre isso. Ele falou, tem um bom título de um filme para você fazer sobre mim. A Morte da Poesia, o mundo que não existe mais. Isso dito pelo maior poeta brasileiro. Sinto muito, mas não sou eu que quis matar a arte. Qual é o ator, qual é a artista plástica que tem igual ao Andy Warhol hoje em dia? Qual é o cineasta que tem igual ao Rogério Gazella, igual ao Errota no cinema brasileiro? Mas é que tá, também. Não tem, não é aí que tá, não tem. Que cineasta lá atrás... Igual o Mutante na música. Mas que cineasta lá atrás, por exemplo, era uma... Lá atrás está lá atrás. Que cineasta lá atrás, por exemplo, é o Gabriel Martins, que exibiu o Marte 1 aqui. Eu entrevistei o Romero, de fato o Romero tem um lado... Não esperava que tivesse esse lado, assim, esse ranço, né? É um cara velho já. Lá pela estante, eu fumava baseado, ele me deu uma joia de tomate. Eu perguntei, o Romero, como é que foi a sua experiência de trabalhar com o Batman? Eu confundi o Jorge Romero com o César Romero. Ele, what? Eu, cara, eu não estou nem aqui, isso tudo que você falou, não sei o que é. E o que ele falou também não sei nada disso. Entendeu? Se eu soubesse, era um caretão. Mas tu sabe quem é Karloff, Christopher Lee. Isso porque eu sou velho, tenho 70 anos, bicho, tu é moço, vai pegar santo. E outras coisas legais também, entendeu? Sexo legal. Digital, você já tomou conta de sexo? Essas eu conheço. Entendeu? Eu sou solteiro, cara. Como é que eu sobrevivi à pandemia? No sexo digital. Esse é o mais que eu vi. Então tem muitas coisas para fazer, além de cinema. Cinema, mas é papo de careta, dá para fazer um ótimo filme sobre os caras deu prêmio para os Carlos Barreto, para o Cacá Diegues. Quando esses caras estiverem vivos, quem sabe se eu vou aceitar. Então vou trazer o meu irmão para receber. Boa. Não é? Porque não tem salvação. Enquanto esses caras estiverem aí, você é o João do cinema aqui é tudo falso. Aqui é o Bozó, vai entrar o Lula. Será que vai voltar a Dilma depois? É uma tristeza. Salva de palmas para o grande Ivan Cardoso. Vocês vão votar em quem? Silvio Gomes? Quero agradecer a presença da galera. Esperou a luz Olha acabou. uma coisa, só para concluir. O Samuel Fuller, Grande, no Festival de Barcelona,
Aqui também cismavam muito que o pessoal não olhava para os políticos, dizia, não, mas você fez um filme de múmia no Brasil? Que a múmia de fato não é brasileira. O Zé do Caixão tem esse ranço esquerdofrênico. Comunista e bolsonaristas são nacionalistas. Nacionalista é o fascista. Eu sou antropofágico, eu gosto de pegar. Isso é na teoria, cara, na prática não funciona. Mas aí o Samuel Fuller é a mesma coisa, ele perguntava, você é árabe ou brasileiro? Você é árabe ou brasileiro? Ele assistiu o filme, quando ele saiu e falou, uma múmia no Brasil, isto é ser. A múmia no Brasil. Valeu, galera. E no cinema de velho. Ulisses Guimarães. Sexta-feira aí começando a nossa mostra aí. Obrigado, gente. Vamos lá. Qualquer coisa. E fique atento às mídias sociais do Estação, da Cavídeo. Viva o cinema brasileiro! Viva! Sabe o que eu fiz esse filme? Lá em Veneza, eu sempre fui jornalista, então